Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustanho e hoje eu vou falar sobre Conclave. Com spoilers, a Amanda foi na cabine de imprensa e se você está acompanhando aqui, ou me acompanha, já é inscrito aqui no canal, eu não imaginei que eu fosse assistir esse filme já na sexta-feira à noite, mas por causa da minha escala, da minha vida, não vou abrir aqui mais uma vez, vocês já sabem, que eu estou passando. Meus próprios pais falaram assim: não vai, você precisa assistir, você precisa se distrair. E era um filme que eu queria muito assistir. Por vários motivos, né? Não somente por ter 8 indicações ao Oscar, e eu amo comentar o Oscar com vocês, mas por ter atores que eu admiro muito. Eu sou completamente apaixonada pelo Ralph Fiennes, eu acho que eu nunca esqueci quando ele fez Fim de Caso, a Lista de Schindler, Paciente Inglês, eu já acompanho a carreira dele há muito tempo. Eu adoro a Isabella Rossellini, então assim, gosto dela de modelo, gosto dela de várias formas, como atriz eu também acho ela incrível. O Stanley Tucci, nossa, eu adoro o humor dele, adoro quando ele faz drama. Eu acho que ele, né, é um camaleão assim em cena e muito bacana. John Lithgow também é um ator que eu curto muito. Então, colocando tudo isso, né, colocando Robert Harris, que é um escritor que eu gosto demais e que tem os livros aqui no Brasil publicados pela Alfaguara. Eu não li Conclave, que foi lançado acho que em 2020, mas eu já li outros livros dele. E eu até fiquei com vontade porque o Kindle estava barato dele. O livro não tá tão barato, mas o Kindle tava bem em conta. E eu fui com muita expectativa para assistir. Então, assim, antes de mais nada, se você não sabe, eu me considero muito católica, mas eu sou uma católica não rigorosa com todas as regras da igreja. Enfim, eu tenho um olhar talvez mais humanizado e mais modernizado, né, sobre a igreja. E não é porque eu sou católica e fui criada nessa religião e a minha crença, né, em santo, em tudo que os padres falam, e tudo, pode falar assim, né, enfim, adoro missa, adoro as músicas da igreja, então eu me sinto muito bem dentro da igreja católica. Não é por isso que eu acho que as pessoas que fazem parte da igreja, os homens e mulheres também, mas principalmente os homens, eles não tenham defeitos. A gente tem vários problemas aí com padres que são pedófilos, pessoas corruptas, né, pessoas que não agem de acordo com o que é o combinado, com as regras que são da Igreja Católica. Dito isso, esse conclave ele chegou sendo um filme que os mais conservadores, principalmente nos Estados Unidos, também na Itália, acharam um disparate, porque ele tem um final e eu vou comentar aqui com spoilers, então, por favor, eu não quero estragar a experiência de ninguém. Assistam o da Amanda, tá? E aqui eu vou falar com vocês, mas vou falar com spoilers, desmembrando um pouquinho o que, que eu achei dessa história. Lembrando que eu não li o livro, tá? Então, às vezes eu faço comparação com o livro, eu não li. Vamos lá, então, sobre essa história, né, sobre Conclave. Ele estreou dia 23 de janeiro, 2 horas de duração, suspense, direção do Eduard Berger, extraordinário. O roteiro adaptado do livro, então, que foi lançado, vendido aqui no Brasil pela Alfaguara, do Peter Strout. E o elenco tem o Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, John Lithgow e grande elenco. Eu já tinha assistido a crítica da Isabella Boscov, de quem eu sou fãzaça assumida, e eu concordo com muita coisa que ela disse naquela crítica, mas eu vou dar aqui mais uma minha opinião, minha crítica assim, né, mais pessoal do que eu senti assistindo. Vamos lá para a sinopse. O Papa está morto e agora é preciso reunir o colégio de cardeais para decidir quem será o novo pontífice. Em conclave, acompanhamos um dos eventos mais secretos do mundo, a escolha de um novo Papa. Lawrence, vivido por Ralph Fiennes, conhecido também como cardeal Lomelí, acho que é Lawrence, Lomelí, é o encarregado de executar essa reunião confidencial após a morte inesperada do amado e atual pontífice. Sem entender o motivo, Lawrence foi escolhido a dedo para conduzir o conclave como última ordem do Papa antes de morrer. Assim sendo, os líderes mais poderosos da Igreja Católica vindos do mundo todo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção e deliberar suas opções. Cada um com seus próprios interesses, Lawrence então acaba no centro de uma conspiração e descobre um segredo do falecido pontífice que pode abalar os próprios alicerces de sua igreja. Em jogo estão não somente a fé, mas a instituição diante de uma série de reviravoltas que tomam conta dessa assembleia sigilosa. O que a gente tem nesse filme, na verdade, gente? A gente tem aqui uma demonstração, mais uma vez, de coisas que a gente já entende, já sabe, já conhece, mesmo que você não seja católico, de que aquele momento ali é um momento muito só de homens, né? Ainda que mulheres façam parte, como as freiras,
principalmente o papel ali da Isabella Rossellini como uma que coordena ali toda aquele ritual, vamos colocar assim, né, para a escolha do novo Papa e de despedida do anterior, né? Se passam 2 ou 3 semanas e a gente tem então ali começa o conclave. A gente tem o Lawrence, que é o Ralph Fiennes, ele tá absurdo no papel como sempre e nossa, se ele ganhar o Oscar realmente é merecidíssimo, porque ele tá muito bem. Era um homem que já não queria mais ser decano. Ele pede então ao antigo Papa, falecido Papa, que a sua resignação, né, que ele saísse desse cargo. Ele não aceita. Talvez porque ele já entendesse que ele estava no fim da vida, estava muito doente, que ele ia precisar de uma pessoa tão forte e tão corajosa, né, para fazer esse trâmite, né, da Igreja Católica. A gente também tem ali alguns cardeais que estão sendo candidatos. Assim, eles não escolhem muito, né? Eles não falam assim, eu quero me candidatar. Não. Eles são colocados ali, se o nome for votado, eles fazem uma pressãozinha e acaba tendo que ter não sei quantos votos, lá muitos votos, acho que 2/3 dos votos, para poder sair aquela fumacinha lá que sai, se a fumaça preta não foi escolhida, se a fumaça branca, sei lá, acho que é essa a tonalidade. O Stanley Tucci ele faz o papel do Bellini, Aldo Bellini, que é um homem de bom coração, é um homem mais aberto, não é um homem tão careta para a igreja, e que na verdade, o favorito do Lawrence, só que ele não tem muita força perante os outros cardeais. Então, uma coisa que, claro, que incomoda, né, já de olhar assim para quem né, não acredita em religião ou, enfim, né, se incomoda com o luxo da Igreja Católica, é exatamente isso. Ali dentro daquele local, as roupas são muito chiques, a louça, né? Todo o local é extremamente caro. E eles vivem um luxo, né? Mesmo que eles tenham abdicado de várias coisas e tal, né? De ter uma vida, de ter um relacionamento, essas coisas todas vivem realmente somente para a igreja, mas eles vivem perante um luxo, enquanto a sociedade, né, assim, os seus fiéis nem sempre têm acesso a tudo que eles têm naquele local. Eles são colocados numa sala, o método é bem daquele antigão mesmo, não tem urna eletrônica nem nada, eles escrevem o nome no papel, depois eles colocam, tipo, numa urna não vou falar uma urna, mas é tipo um vasão, assim, de prata, e depois é lido e eles fazem as anotações, e são muitos e muitos cardeais, então a gente vai conhecendo um pouquinho os principais. A gente tem o John Lipton como Tremblay, um homem que foi o último a falar, né, a ter uma audiência ali com o Papa. E quando ele tem essa audiência com o Papa, um dos homens ali que apoiava o Papa, que é um alcoólatra, ele tem um problema ali com álcool, ele escuta que o Papa na verdade, o destitui do seu cargo, né? O manda embora. Mas como o Papa acabou de morrer e não deu tempo dele fazer o que ele tinha desejado, ele fala que não aconteceu nada disso e ele esconde um segredo. Na verdade, o Lawrence, que é o Ralph Fiennes, ele vai acabar indo atrás de todos os segredos. Mas tem um momento que ele para e fala, peraí, né? Então, alguém tem que ganhar e é melhor que não seja o que ele mais odeia, que é um italiano insuportável, vivido pelo, deixa eu ver qual é o nome dele, o Sérgio Castellitto, excelente, por sinal. Aquele homem assim que é super preconceituoso, somente aceita, intolerante religioso, sabe? Somente aceita o que ele pensa. A Igreja Católica existe, não existe mais nenhuma religião, os muçulmanos são culpados de tudo de ruim. Então, ele é uma pessoa muito péssima, né? Para ter um cargo tão importante que deve semear a paz, né? E fazer amizades ali com os outros, com as outras pessoas, nem todo mundo tem que ter o mesmo pensamento. A gente vai ter também um cardeal que é da África, né, de um país africano, e ele é o Ademir, vivido pelo Lucian Missamati. Gente, ele vai ter um segredo muito grande com uma das freiras, que ele teve um caso com essa freira muitos anos atrás, quando ela era muito jovem, ele já era um homem de 30 anos, ele já era, né, da igreja, ele já não podia, ele tinha já assinado ali, né, prometido o seu celibato, e de repente ele dorme com essa moça, ela engravida e essa criança, que hoje em dia é um adulto, nem sabe quem é o pai, nem imagina que seja ele. Você imagina ter que escolher um papa e tem que ficar, né, sem nenhum escândalo, porque as pessoas vão atrás dos escândalos do Papa, que nem quando teve o Bento, né, o Papa Bento, foram atrás dele ter sido da juventude hitlerista. Só que a gente sabe muito bem que na época do Hitler, ali na Segunda Guerra, não era uma escolha exatamente, era uma imposição das pessoas aderirem ali, né, ao nazismo, fazerem ali os cursos e, enfim, serem da
do exército, vamos colocar assim, dos próprios nazistas. Bom, muitas coisas acontecem, né, durante essa história, mas eu honestamente acho que o ponto alto disso tudo é entender que ali há uma ambição muito grande, uma guerra de poder e né, as pessoas entregando umas às outras e não usando, na verdade, né, nenhum dos ensinamentos que a própria igreja diz que é o correto a gente seguir. Então as pessoas são extremamente, né, tudo de ruim que pode acontecer. Só que vai ter ali um plot twist bem interessante, principalmente porque também há uma xenofobia, por exemplo, quando, tudo bem, o cardeal que era oriundo da África, ele realmente ele comete um erro, ele não poderia, né, ia ser um escândalo muito grande, ele ter uma filha, ainda mais com uma freira, uma moça nova e tal, ok, ele não estava correto. O outro tinha mentido, né, sobre diversas questões, que é o papel do John Lifton. Mas vai existir um cardeal que é o Benítez, que por sinal é um ator que eu não sabia dessa história, mas ele é mexicano, ele é o Carlos Dias, e eu vi, através da Isabela Boscov, ela dizendo que ele, na verdade, mora no Canadá há muito tempo, e que ele é um arquiteto, e que o sonho dele era ser ator, e de repente ele foi, fez lá o teste e passou. Eu fiquei muito impressionado o quanto ele trabalha bem, porque é um papel muito difícil de ser feito. É um papel que ele chega ali já com uma estigma de ter um cargo que é escondido dos outros. O Papa, ele, a Vossa Santidade, né, tem acho que é a Vossa Santidade que chama. Ele tem um poder, né, de decisão e de escolher pessoas para cargos onde ele não precisa dizer para nenhuma outra pessoa ali do clero dele quem é aquela pessoa e o que vai fazer. Então esse cardeal, ele está em Cabul, no Afeganistão. E tem muito pouco católico ali. Então ele está numa missão muito difícil, muito arriscada, onde há uma guerra e tudo. Mas ele tá. E ele chega ali, então, para participar da votação, ele quer participar da votação, e ele tem um coração muito humano, mas ele esconde um segredo. E por mais que o Lawrence ele vá descobrindo os segredos de todo mundo, o dessa pessoa ele nem imagina qual seja, e nem a gente. E eu acho que é exatamente isso que causa uma espécie de um preconceito, uma falta de conhecimento muito grande nas pessoas em entenderem, né, corpos que são diferentes dos nossos, corpos que não são o normal que a gente está acostumado a ter. E tudo que não é normal, a gente primeiro sente aquela ojeriza, aquela estranheza, e aí já começa a não querer que faça parte, sem entender de verdade o que acontece. Surpreendentemente, o Benítez após enfrentar, né, o cardeal italiano, que é super preconceituoso, ele é escolhido para ser o Papa. E o Lawrence ele acaba concordando e ficando feliz com isso, porque ele não queria ser, e ele estava quase sendo um dos mais votados. Só que quando o Benítez ganha, um braço direito ali do Papa, que estava sempre com ele, diz que descobriu por que o Papa pagou uma viagem que esse Benítez acabou não indo para Genebra, na Suíça. Ele achou que ele tinha uma doença terminal, achou que tinha alguma coisa ali que ele não queria, né, que todo mundo soubesse, mas a gente não, eu pelo menos não desconfiei em momento nenhum, porque quando ele vai conversar com o Benítez, bem no finalzinho do filme, o Benítez acaba dizendo que ele desistiu de fazer uma histerectomia histerectomia Ih, gente, esqueci. Que faz por videolaparoscopia, laparoscópica. Pronto, foi. Eu devia bem saber disso, porque eu tô vivendo esse drama aí, né? Aqui um entre parênteses. E aí, o que acontece é que quando vem essa bomba, eu acho que nem todo mundo entende, porque a histerectomia não é uma coisa que todo mundo sabe para que serve. E é a retirada do útero feminino, que ele hoje em dia é feito de 3 maneiras. Então, assim, e esse formato que ele diz é exatamente aquele igual quem tira a vesícula pelo umbigo, que nem eu tirei. Então, e é uma coisa assim comum. Mas como um homem tem útero? Ele é um homem trans, e aí ele explica que ele nem sabia que ele tinha útero, né? Ou seja, ele não menstrua. Ele, na verdade, foi tirar um apêndice, que ele teve uma crise, e ali no exame veio que ele tinha útero.
é um grande escândalo. E ele resolveu entender, ele entende que se Deus o fez assim, é para ele ser desse jeito. Mas ele continua se sentindo homem, não se identifica como uma mulher, mas isso é um grande escândalo, porque tem ali os testes dele, tem os exames dele, né? Que foram feitos. E o Lawrence precisa conviver com isso agora, porque senão o escândalo seria muito maior. E ele já foi anunciado ali, está prestes a ser anunciado como o próximo Papa. Conclave é muito interessante, tem atuações inacreditáveis. A Isabela Rossellini dá um show em alguns momentos. Ela está concorrendo ao Oscar de melhor atriz estrangeira. E eu acho que mais do que ter essa fixação de que a sua religião nunca erra, de que as pessoas que estão ali na sua religião são pessoas impecáveis, eu adoro o Padre Marcelo, por exemplo, mas eu não acho que ele seja perfeito. Ele já teve falas que eu achei um absurdo, como proteger um homem que estava sendo investigado, dizer que ele jamais faria isso, só que depois foi provado que ele fez isso e ele abusou de coroinhas. Então, eu acho que eu tenho uma visão muito ampla, assim, de que os padres são humanos, os bispos são humanos, o Papa é humano, né? E os humanos, eles têm uma tendência a cometerem erros. E existe o perdão. Mas a gente precisa parar de ter essa visão de que todo mundo que é da nossa religião é perfeito, nunca erra e está sempre dizendo a verdade. O que não é verdade. Minha nota de excelente para esse filme, eu super recomendo que vocês assistam. E eu queria muito ter tempo de ler o livro, mas eu não estou conseguindo ler muitos livros, como vocês sabem. Mas fica aí a minha dica, então. E, na verdade, não só a minha dica, mas a minha opinião sobre o filme todo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal.